Amém, amém, amém? Aleluia, que unção, querido, o sobrenatural já está acontecendo. Olhos do entendimento iluminados para que você possa compreender essa verdade. O mover de Deus já está em operação, desde a hora que nós chegamos nesse lugar. Amém? Você pode fechar os seus olhos, nós vamos orar mais um pouco. Aleluias! Obrigada, Senhor, que unção. Que unção está disponível nessa noite. Obrigada porque o Senhor é o maior interessado em se mover em nosso meio. Espírito Santo, nós te damos total liberdade para que você possa fazer aquilo que lhe apraz. Enviar a tua palavra para curar, para salvar, para libertar, para renovar, para fortalecer a fé. Obrigada, Espírito Santo, você está livre para se mover nos corações essa noite. Como eu disse, olhos do entendimento estão sendo iluminados. Eu declaro essa verdade nessa noite. Vidas estão sendo transformadas pela palavra. Desde o início do culto até o final, ninguém vai sair daqui do mesmo jeito, porque a sua palavra está em operação. Obrigada, obrigada. Eis-me aqui, eu sou um instrumento. Eu sou um instrumento para que você possa ministrar aos corações essa noite. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Hoje pela manhã eu estive ministrando a matéria Fundamentos da Fé no Discipulado. Cadê o povo do discipulado aqui? Aleluia, glória a Deus. Então eles vão estar afiados, porque eu falei com eles assim, o pior é que eu estou ministrando aqui a aula e eu estou segurando para não poder ministrar a palavra que vai ser ministrada à noite. Vocês estavam recebendo spoiler ali, não estavam sabendo. E o que eu vou fazer então? Eu vou começar recapitulando, porque nós vamos falar a respeito de fé nessa noite. Sabe que tem muita gente chegando. E às vezes a gente fica falando aqui, nós somos a igreja da palavra da fé, nós temos a palavra da fé, e muitas vezes a gente já não compreende direito, e até a gente que já é velho de casa, esquece alguns princípios para colocar em operação. É ou não é? Tem momento que você recebe uma palavra aqui, você fala assim, meu Deus do céu, que vergonha, já era para eu estar aplicando isso há muito tempo. E aí a gente esquece, e aí quando a gente não recebe, a gente fica inseguro com respeito àquilo que a palavra tem. Então eu vou fazer uma recapitulada aqui rapidinho a respeito de, abre aí, Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Veio de caderninho hoje? Não, gente. Agora não. O pessoal no discipulado está afiado com o caderninho, todo mundo correndo, anotando tudo para conferir depois, igual os berianos. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Estava falando com alguém ontem na usina, e, gente, é muito importante, se você puder e tem acesso à musiquinha da Ana Paula Valadão, que ensina a respeito dos livros, é fácil, é boa para você poder aprender e decorar qual que é a ordem. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. É bom, principalmente para achar os profetas menores, que às vezes ficam ali perdidinhos ali. É muito bom, gente. Todo mundo já abriu a Bíblia? Amém? Acharam aí? Abacuque. Capítulo 2, versículo 4 diz assim, escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. Mas o justo viverá pela fé. Aleluias. Bom, esse é um texto que está aqui na Antiga Aliança, mas ele é repetido mais outras 3 vezes no Novo Testamento. Em Romanos, no capítulo 1, versículo 7, diz que a justiça de Deus, ela se manifesta de fé em fé, ela se manifesta de fé em fé. Porque o justo viverá pela fé. Gálatas, no capítulo 3, versículo 11, diz assim, ninguém é justificado pela lei. Todos somos justificados pela fé, porque o justo viverá. E Hebreus, capítulo 10, 38, o apóstolo cita exatamente esse texto, dizendo, o justo viverá pela fé. Uma recapitulada grande aqui e rápida. Quem que vive pela fé? Quem é justo?
Todos nós que aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador da vida, nós fomos feitos justos. Eu estava explicando hoje de manhã para os meninos, Deus e o pecado não podem habitar o mesmo lugar, não é isso? Então, Deus foi construindo um caminho, desde quando Adão pecou, até Jesus, para que o homem pudesse ser justificado. Só que essa justificação completa no Espírito só poderia ser feita através de um único sacrifício perfeito. E esse sacrifício perfeito foi feito por Jesus. Amém? E o que aconteceu quando ele morreu por nós? O nosso espírito foi recriado. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós vivíamos como inimigos de Deus, afastados dele. E aí Deus queria de novo habitar não mais templos feitos por mãos humanas, mas habitar dentro de nós, ter comunhão completa conosco. E aí ele fez essa obra, recriou o nosso espírito, para que assim o Espírito Santo pudesse vir e morar de novo, só que agora dentro do homem. Mas espera aí, Gil, você falou que Deus e o pecado não habitam o mesmo lugar. Pois é, querido, o seu espírito recriado foi recriado sem pecado. E por causa disso, o Espírito Santo pode habitar dentro de nós hoje. Amém? Amém? Essa é uma verdade que precisa estar marcada dentro de nós. Nós somos justos. Nós somos justos e é o justo é que vai viver pela fé. É esse justo que vai viver pela fé. Então isso me diz respeito de que nós somos fé, não é só entre aspas, tá, gente? Porque quando fala de fé, falar só não combina. Na mesma frase, não dá. Mas o justo vai então ter um estilo de vida. E o estilo de vida dele é fé. Nós fomos, em Colossenses diz que nós fomos transportados de um império. Império, quem domina é alguém autocrata, é alguém dominador, é alguém sem escrúpulos. Nós fomos transportados de um império de trevas, para o reino do Filho do seu amor. Então, quando nós fomos transportados desse império de trevas para o reino do Filho do seu amor, nós passamos a andar em amor. E então passamos a andar em fé, porque a fé opera pelo amor. Então, quando eu sou transportado para esse reino, eu passo a ter uma linguagem diferente, eu passo a ter um comportamento diferente, eu passo a ter uma roupa diferente, eu passo a ter um pensamento diferente. Qual é esse pensamento então diferente? Eu passo a ter o estilo de fé de acordo com a palavra de Deus. Amém? Então isso foi uma recapitulação de tudo que nós vimos hoje. Tinha mais coisas, mas era necessário falar para que nós possamos entender. Então, que depois que fomos transportados para esse reino de amor, nós passamos a andar em fé. O justo viverá pela fé. Nós somos então, a partir desse momento, um espírito. Porque quem foi religado com o Senhor foi o nosso espírito. Somos um espírito, temos um corpo, habitamos em um corpo e possuímos uma alma, não é assim? Você já ouviu isso aqui algumas vezes. Até eu mesmo, quando ministrei a última vez, disse sobre isso. Só que o que acontece? O meu espírito foi recriado de verdade. No meu espírito está tudo pronto. Jesus voltando agora, a gente sobe todo mundo. Amém? Está tudo certo aqui dentro. Só que nós temos um corpo. No espírito, a gente recebe as informações do Espírito Santo que agora habita em nós. E aí nós somos transformados de dentro para fora. As informações daqui de dentro, elas agora passam a ser passadas para o corpo e para a alma. E aí a alma é renovada, porque o espírito aqui dentro começa a falar, ele começa a se mover, ele te guia, ele te mostra o caminho certo para andar e te guia a toda a verdade, ou em toda a verdade. Então, quando existe essa realidade do espírito de dentro para fora, só que tem uma outra realidade. Porque, como eu disse hoje de manhã também, quando a gente aceita Jesus, por fora não acontece nada. Até brinquei. Bem que podia, né? Às vezes gordinho, perdeu uns quilos de peso. Mas, enfim, não aconteceu. Quando a gente aceita Jesus, por fora está tudo certo. Amém? Continua do mesmo jeito, aparentemente nada muda. Só que nós continuamos recebendo informações de fora para dentro. Não é assim? Os meus 5 sentidos não foram anulados depois disso, não.
Eu continuo ouvindo, eu continuo cheirando, eu continuo falando, eu continuo tendo visão e tendo sentido de tocar, de perceber as coisas na pele. E aí a gente continua recebendo um tanto de informação de fora para dentro. Aí tem vozes de todo tipo, né, Flávio? Como o Flávio trouxe ontem para a gente. Tem vozes de todo tipo, como diz no livro de Coríntios. Vem vozes, e a gente começa a absorver essas vozes. Não é assim? E aí, essas vozes atingem a nossa alma, podem atingir o nosso corpo e até o nosso espírito. Então, nós temos aqui duas dimensões, duas realidades. Nós temos a realidade que é a verdade, que é aquilo que Deus nos trouxe para viver, porque Ele nos trouxe para um reino do Filho do seu amor, que é a realidade de dentro para fora. Essa realidade é a verdade, porque ela está alinhada com a palavra, e a palavra é viva e eficaz, e a palavra é verdadeira. Então, essa é a realidade que nós somos chamados para viver. Essa é a realidade que nós somos chamados para poder viver todos os dias. Um estilo de vida, fé. O que é fé? O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Convicção de fatos que eu não vejo. Amém? Está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Fé, então, é a certeza, é o fundamento, é o alicerce. Então, eu preciso saber que vida de fé é essa que Deus quer que eu viva, para que eu possa fundamentar todo o restante da minha vida nela. Porque é para isso que eu fui chamada. Amém? Então, eu fui chamada, a palavra me convida a viver. Não a viver só. Ela me convida a habitar no reino. A habitar na vida de fé, a habitar nesse estilo novo que a palavra tem para mim. Fé é viver de acordo com a palavra, fé é andar mediante a palavra, fé é ser guiado pela palavra, através do Espírito Santo. Amém? E aí o que acontece? Como que isso pode acontecer? Já falei. Só que no livro de Tiago, no capítulo 1, versículos 6 e 7, se você quiser abrir, fique à vontade. No livro de Tiago, no capítulo 1, versículos 6 e 7. Gente, é bom, você vai ver uns papelzinhos, tablet e tal, a gente anota, porque o Espírito vai comunicando algumas coisas e para a gente não perder aquilo que ele foi comunicando. Porque às vezes a gente empolga, vai levando o negócio para outro caminho e às vezes também ele mesmo guia para outro caminho, porque ele quer trazer coisas novas. Então, no livro de Tiago, no capítulo 1, do versículo 6 e 7, diz assim, Tiago começa a falar a respeito de sabedoria. Quem julga que não tem sabedoria, o que tem que fazer? Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Qual é o grande inimigo da fé? Dúvida. No livro de Tiago diz que se eu ficar duvidando, se eu duvidar naquilo que eu peço, se eu duvidar naquilo que eu estou crendo, eu vou ser semelhante a uma onda do mar. Todo mundo já viu uma onda do mar aqui? Mesmo que não pessoalmente, já deve ter visto pela internet. O que acontece com a onda? Ela vem e daqui a pouco ela não é nada, ela some completamente para dentro do mar. O homem é comparado a essa onda, que uma hora está lá na beirada, outra hora está no fundo. Uma hora está no raso, uma hora está no fundo. Uma hora está no raso, uma hora está no fundo. No raso não dá para crer. No raso não dá. No raso tem incredulidade. Então, quando eu começo a fazer isso, esse movimento de dúvida, de inconstância, não pense que eu vou adquirir qualquer coisa do Senhor. Será impossível viver uma vida recebendo as promessas dele se eu duvidar. Então, em nome de Jesus, eu libero sobre a sua vida uma palavra em que a dúvida não terá lugar no seu coração. Você vai optar a viver uma vida por fé. Ainda que os seus olhos naturais não estejam vendo, você vai decidir permanecer em fé. Amém? Aí, eu quero que você pense comigo, quem aqui já assistiu um filme? Lá em casa a gente gosta muito de filme, a gente seleciona bem, mas a gente gosta bastante de filme.
E aí nós assistimos, o pastor Viriato citou esse filme, nossa, mas eu acho que deve ter uns 4 anos isso, aqui. E nós assistimos, quem já assistiu o Doutor Estranho? Poucas pessoas. Então, eu vou contar o que é o Doutor Estranho. É um personagem, um herói da Marvel. E esse moço, ele é um médico muito famoso, e ele sofre um acidente de carro. Ele é um neurocirurgião, ele faz cirurgias. Então, a mão é muito importante para ele. Eita, foi mal, Gê. É porque eu estrago sempre o microfone fora do lugar. Então, o que ele fez? Ele sofre um acidente de carro e as mãos dele são totalmente machucadas, destruídas. E ele não consegue mais, então, exercer a sua profissão. Ele para de exercer a profissão dele, as mãos dele ficam prejudicadas. Esse homem entra numa angústia terrível, né? Numa crise existencial terrível. E aí, ele entra em contato com pessoas que entendem a respeito do mundo espiritual. E aí essas pessoas começam a ensinar para ele que se ele viver um mundo espiritual, até as mãos deles podem ser curadas. No filme, é lógico que eu estou trazendo para uma linguagem, é lógico que eles vão fantasiar algumas coisas, né? Mas o resumo da obra é essa. E aí o que acontece? Em determinado momento tem uma cena muito interessante, inclusive, que ele está lá todo revoltado com a mulher lá que ensina as coisas para ele, e aí ele vai para atacar ela muito nervoso, ela dá um toque nele assim, e aí ele vai para trás e separa em 3. E ele divide em 3. No meu entender, eu falei, nossa, gente, olha para você ver como que às vezes as pessoas no mundo estão mais espertas com respeito às coisas espirituais, mesmo que seja uma ficção, do que às vezes muito crente que está dentro da igreja, sem perceber, lá voando, pensando, tô lerdando, né? E ele bate, e o rapaz percebe que ele é 3, corpo, alma e espírito. E aí, em determinado momento, ela ensina para ele. Ele começa o aprendizado de que ele pode ter acesso ao mundo espiritual. Porque é nesse mundo espiritual que ele vai ter acesso à cura total. É nesse mundo espiritual que ele vai conseguir exercer de novo o chamado dele. Não como médico mais, mas como aquilo que é separado para ele enquanto ser espiritual. E aí ela começa a ensinar para ele que ele fazendo os negócios lá, ele consegue abrir um portal. E que há uma diferença entre o mundo físico e o mundo espiritual. E aí ele começa a aprender. Está preparado ali, Gê? Está preparado aí, Marcelo? Eu pedi os meninos para separar só uma cena rapidinho, só para vocês entenderem o que é. Ele descobriu e ele aprendeu a mexer nesse negócio. E ele estava doido para ler todos os livros, porque ele descobriu, meu Deus, o mundo espiritual é verdadeiro. Ele existe. E ele começa a ficar sedento por conhecer o mundo espiritual. Só que o povo não deixa ele ter acesso a todos os livros, porque percebeu que ele estava aprendendo rápido demais. Aí olha a cena aí, dá uma olhada. Só isso. Não precisava nem apagar a luz. Era só isso. Ele é esse carinha que só as mãos que aparecem ali, porque ele vai na biblioteca, que ele é o protetor da biblioteca, e ele começa a ter acesso ao mundo espiritual. Ele está no quarto dele e ele começa a ter acesso ao mundo espiritual. Guarda essa ilustração. Amém? E aí nós vamos para Números capítulo 13. Eu ainda estou numa recapitulação aqui para chegar no lugar onde eu quero. Amém? Vamos lá. Números no capítulo 13, desculpa. Nós vamos ler, e eu já ministrei muito isso, eu amo essa passagem da Bíblia,
porque para mim, além de falar sobre visão, essa passagem fala muito a respeito de fé, de permanecer na palavra que Deus disse. E aí, em Números, no capítulo 13, nós vamos ler rapidamente, a partir do versículo 26. O que acontece, gente? Deus havia dado uma palavra para Abraão, dizendo que levaria Abraão para um outro lugar, para uma outra terra. Depois Deus fala com Abraão que faria um povo, e aí vem o povo hebreu, e aí Deus começa a dar uma palavra, para Moisés, fala com Moisés, vai lá, porque o povo hebreu se tornou escravo, estou pulando, mas estou tentando resumir. Se tornou escravo, e aí Deus dá uma palavra para Moisés, vai lá e liberta o meu povo, porque eu vou levar esse povo para uma terra que mana leite e mel. Eu vou levar esse povo para uma terra que mana leite e mel. Essa terra tem muito gigante, essa terra tem muitos obstáculos, mas eu dei essa terra para vocês. Essa era a palavra que Deus tinha para aquele povo. E aí, chegou o momento, Moisés morre, Josué está liderando aquele povo. Mentira, Moisés mesmo. E aí Moisés está liderando aquele povo, e Moisés pega e manda 12 espias, 12 pessoas para espiarem a terra, porque eles chegaram finalmente no momento de conquistar aquela terra. Amém? E aí Moisés envia os 12 espias, e aqui é o relatório dos 12 espias a respeito daquela terra. E aí diz assim no versículo 26, eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Qual que era a palavra que Deus tinha dado? Que os levaria para uma terra que mana leite e mel. Olha o relatório deles. Onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, os amalequitas que vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo se calar perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que viveremos. Mas os homens que tinham ido começaram a reclamar, gente. Vamos parar por aqui. Aí eles começaram a reclamar. Não porque não dá, porque nós somos como gafanhoto aos olhos deles, porque eles vão nos devorar, porque os homens são melhores, maiores, não vai dar, e começaram a chorar. E aí no versículo 30, 13:30, deixa eu ver se é 13:30. Não, mentira, é 14, 6 e 9. Diz assim: Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles é que se foi, e o Senhor está conosco. Não tenham medo. 2 homens, os outros 10 inflamaram toda a comunidade contra o entrar na terra e possuir a terra. Mas esses 2 homens permaneceram. Esses 2 homens decidiram ficar com a palavra que dizia que eles iriam possuir a terra que mana leite e mel. Toda a comunidade foi dizimada no deserto. Mas Josué e Calebe entraram na terra. Josué e Calebe possuíram a terra. O que eu aprendo com isso aqui? E esse ainda não é o centro da ministração. Que a fé tem uma confissão, a fé tem uma visão e a fé tem uma ação. Quando a fé tem uma confissão, Calebe manda o povo calar a boca, sem pensar 2 vezes.
Em outras versões fala, eia! Né? A gente está muito acostumado a falar, uai, gente, misericórdia! E ele faz o povo calar e ele fala, não, nós é quem vamos assumir essa terra. Não tenham medo, nós é quem vamos possuir essa terra. Nós vamos devorar esse povo. Josué e Caleb então decidem. Lá em Marcos, no capítulo 11, versículo 23, a palavra diz, o próprio Jesus diz, se alguém disser a este monte, lança-te daqui, te lance no mar, vai acontecer, sem duvidar no coração. Há uma voz na nossa confissão. Há um mover naquilo que nós falamos. 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 13. Pode abrir aí comigo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, diz o seguinte. Está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso também falamos. Romanos capítulo 10, versículo 8. O que está dizendo em Romanos capítulo 10, versículo 8? Eu vou indo, gente, porque tem muita coisa que eu quero falar com vocês. A palavra está perto de você, está na sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. A palavra está junto de você, perto da sua boca, perto do seu coração. Essa é a palavra da fé que estamos pregando. Eu não posso querer viver um estilo de vida de fé sem concordar e falar aquilo que a palavra diz. Eu não posso viver uma contradição. Eu estou aqui, aleluia, glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Ele vai fazer, Ele vai acontecer. Mas chega amanhã e a circunstância bate na minha porta. Ai, meu Deus, eu não vou conseguir. Ah, tá muito difícil. Ah, não dá. Ah, eu não, tá doendo demais. Eu acho que aquela oração não valeu, não, eu não fui curado. Querido, ou nós nos apegamos à palavra para viver esse estilo de fé, ou nós não vamos experimentar aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Ele nos chamou para poder passar pelo portal. Ele nos chamou. Existe uma realidade aqui, querido. Uma realidade física, uma realidade natural. Uma realidade que o diabo às vezes quer mostrar que é mais forte do que aquela realidade. Que a gente pode passar aquele portal e enfrentar e buscar as coisas que estão lá e trazer para essa realidade. Mas eu vou alcançar se eu concordar com a palavra, naquilo que eu falo. E fé tem visão. Aqueles homens olharam para aquele lugar e falaram, que isso é bom demais. Isso é bom demais, é verdade o que a palavra disse. A palavra disse que está manando leite e mel. Nós vimos isso com os nossos olhos. Está manando leite e mel mesmo. E que são esses gigantes? A gente vai devorar eles facilmente. Eles tinham uma visão. A terra que nós percorremos é excelente. Uma visão completamente contrária à visão que os outros espias tiveram. Não, está tudo muito difícil lá. Não, eles vão matar a gente. Não vai dar, vamos ter que enfrentar. Não, eles tinham uma outra visão. Fé tem outra visão. Fé vê outra coisa. Sabe o que fé vê? A fé vê não aquilo que está acontecendo aqui. Fé vê a realidade verdadeira a respeito da nossa vida. Fé olha eita, estou igual o G. Fé olha para o lado de lá daquele portal, onde é o mundo espiritual, a realidade da nossa vida, e faz com que seja feito na terra, assim como é feito no céu. Querido, no céu você vai pisar em ouro. No céu você vai pisar em ouro. Ele é o dono do ouro e da prata. E ele decidiu fazer do ouro calçada, rua. Isso não é problema para a gente. O problema é a nossa visão. O problema é aquilo que a gente está querendo ficar colocando e fitando os nossos olhos. Eu escolho fitar os meus olhos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Aleluia. Hebreus no capítulo 11, versículo 27. Eu quero abrir. Eu não ia abrir não, eu ia só citar, mas é tão poderoso e tem tanto a ver com a música que a gente cantou aqui hoje. 11, versículo 27 diz assim.
Pela fé, saiu do Egito, não entendendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Aqui está falando a respeito de Moisés. Moisés recebeu uma ordem, aliás, ele teve um encontro maravilhoso com o Senhor. Moisés viu o Senhor na sarça ardente, ouviu a voz dele, e teve um chamado: vai para libertar o meu povo. Vai, Moisés. E Moisés dá aquele tanto de desculpa, né? Mas eu não consigo falar, eu não consigo fazer, não sou eu a pessoa certa. Porém, o Senhor vira para ele e fala assim: olha, Moisés, eu estou com você. Ele fala: quem é você? Eu sou. Eu sou. Diga que eu sou te enviou. E Moisés decide ir, querido. E Moisés tinha uma visão. Sabe qual era a visão do Moisés? Ele atravessou aquele portal e viu o invisível. Ele viu aquele que era com ele, o grande eu sou estava com ele. Era um grande desafio, mas ele entendeu que fé tinha uma visão. E fé tem uma ação. No livro de Tiago, no capítulo 2, diz que a fé sem obras é morta. Hoje nós falamos sobre isso pela manhã. Nesse texto, no capítulo 2, diz que se você vê o seu irmão padecendo alguma dificuldade, você não ajudar, a sua fé é morta. Mas também fala a respeito de Abraão e fala a respeito de Raabe. Então eu entendo que quando fala de obras, não está falando só de beneficência, está falando de obras de fé. Abraão saiu para uma terra que ele não sabia para onde que era, não conhecia, mas ele foi justificado por causa dessa fé, porque ele entendeu que Deus o estava enviando, e aquele que te envia é capaz de cumprir, é capaz de fazer, ele não vai te deixar padecer no meio do caminho. Abraão entendeu isso. Raabe nem fazia parte do povo, pelo contrário, era uma prostituta. Raabe entendeu: eu vou esconder esse povo, tem alguma coisa neles, eles são especiais. A Raabe agiu por fé. A obra deles foi justificada por fé. A fé deles foi justificada por obra. Então eu preciso ter ações correspondentes a essa fé. Não adianta, querido, eu conhecer o evangeliquez todinho. Não adianta eu conhecer só na boca a palavra de capa a capa de informação, querido. A gente está cheio. A internet está cheia de informação para tudo que é lado. Eu não preciso ter mais informação por informação. Eu preciso ter a palavra de Deus aplicada no meu coração e vivida e praticada. Ainda que seja, como eu disse para os meninos, eu só conheço o Senhor, é o meu pastor e nada me faltará. Querido, esse versículo é suficiente para transformar a sua vida hoje e para todos sempre. Eu preciso praticar essa palavra. Eu preciso agir em conformidade com ela. Eu preciso andar sobre essa palavra. Eu sou próspera. A geladeira está vazia, mas eu sou próspera. Nada muda essa realidade. Eu consigo ver essa geladeira cheia. Eu consigo ver a geladeira consertada. Eu consigo ver os armários cheios. O carro, a porta aberta. Eu sou curada. Nenhuma enfermidade vai permanecer no meu corpo, porque eu tenho a vida de Deus dentro de mim. Eu ando em conformidade a essa palavra. A fé age de acordo com essa palavra. Aleluia. Agora, como que eu vou viver diante desse dilema? Como que eu vivo diante desse dilema? Gil, é maravilhoso, a gente está aqui na igreja, a gente está ouvindo palavra, aqui a gente fica cheio, fortalecido, parece que a gente vai enfrentar o mundo todo, pode passar o que for, nem demônio passa na nossa frente, porque já em raios, quilômetros de distância, ele já percebe a unção. Mas quando chega na minha casa, aí eu tenho problema com o pai, com o filho, com o marido, eu tenho problema no trabalho, eu tenho problema assim, assim, assado. Eu não estou conseguindo, como que eu vivo esse dilema dessa realidade, desse mundo natural e desse mundo espiritual para o qual eu fui transportado? Prestou atenção? Para o qual nós fomos transportados, nós já vivemos num reino, nós já vivemos nesse reino. Esse portal com o mundo espiritual do lado de lá, querido, só não está visível aos nossos olhos naturais, porque nós já vivemos nesse reino. Como que eu vou viver esse dilema? Tem uma história, e eu vou
tentar finalizar com ela. 1 Reis, no capítulo 17. Se você quiser ler comigo. 1 Reis, no capítulo 17, versículo 8, a partir do versículo 8. Deixa eu tomar um pouco de água, lembrar. Aleluias. Então, a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei, diga comigo, ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedacinho de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Para por aqui, depois a gente vai continuar. No versículo 8 diz que Elias recebeu uma palavra do Senhor, dizendo que uma viúva ia sustentá-lo. Já tem uma coisa meio estranha na palavra, né? Já era motivo de duvidar. Viúva, geralmente na Bíblia, é vista como aquela que precisa ser auxiliada pelas pessoas. E esse era um tempo que estava 3 anos sem chover em Israel. Então, Elias recebeu a palavra do Senhor e foi pensando: deve ser uma viúva que o marido deixou ela muito bem financeiramente. Não é assim? Deve ser uma viúva que eu vou chegar lá, tem muitas, conseguiu manter, reservar alguma coisa. Então eu vou porque ela vai me manter, porque o negócio para o meu lado é que não está bom. Apesar de Elias ter vivido há pouco tempo atrás agora, se você voltar aí, um tempo onde o Senhor o mantinha enviando animais para ele. Enfim, ele passou por uma experiência muito grande com o Senhor. Então, Elias fala: não, se o Senhor falou, a viúva vai... Se o Senhor falou, a viúva vai me sustentar. E Elias vai de encontro à palavra. Só que quando Elias chega lá, ele encontra uma viúva pobre, que vira para ele e fala assim: aqui, eu não tenho pão não, minha filha, eu tenho um tiquinho de farinha. Se fosse algumas outras mulheres aí que são um pouquinho mais atrevidas, meu filho, folgadinha você, né? Eu só tenho um tiquinho de farinha que vai dar para sustentar o meu filho e eu, e a gente vai morrer. Que profeta, homem de Deus folgado. Eu não tenho nada, todo mundo passando por fome e ele ainda vem pedir pão para mim. Elias chega e se depara com essa realidade. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: você já recebeu palavras do Senhor. E talvez pareça que elas não estão acontecendo, que elas não estão se cumprindo. A palavra já foi liberada. Se o Senhor disse que vai acontecer, se apegue a essa palavra, porque não importa o caminho até que a promessa se cumpra, mas ela vai se cumprir. Elias chega lá então e a mulher não tem nada para oferecer. Olha que coisa maravilhosa que acontece. Continua no versículo 13. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Querido, presta atenção no que aconteceu aqui. Elias, além de ser
sustentado por aquela mulher, ele foi a resposta para a vida daquela mulher e para a vida daquele menino. Não se atente ao que as circunstâncias estão te dizendo. Você vai superar as circunstâncias e você vai ser ainda o sustento de outras pessoas, a resposta de oração de outras pessoas. Quando a palavra de Deus é liberada, querido, ela já está cumprindo o propósito para o qual ela foi enviada. Não duvide da palavra, se apegue à palavra. Elias podia muito bem ter chegado lá e ter dito assim: uai, Deus, alguma coisa aconteceu, eu ouvi errado, o Senhor se enganou, me mandou na viúva errada, ou eu ouvi errado, tem algum problema de comunicação entre nós. Poxa, Senhor, eu não acredito, eu já estou passando por tanta dificuldade, eu já estou passando por problema financeiro, saúde. Quando eu penso que as coisas que o Senhor me disse vão acontecer, parece que as coisas só pioram. O que está acontecendo, Senhor? Não, querido, Elias sabia o Deus que ele servia, e se Deus havia lançado uma palavra, Elias decidiu não olhar para esse mundo físico. Ao contrário, ele passou o portal, buscou toda a provisão necessária e trouxe para o mundo natural e mudou a vida daquela mulher. Nós somos chamados hoje a passar por esse lugar, a ir nesse lugar de provisão, a ir nesse lugar onde a cura já está disponível, a ir nesse lugar onde tem alegria disponível, a ir nesse lugar onde não tem angústia, onde não tem tristeza, e trazer a alegria para o lado de cá, e trazer a cura para o lado de cá, e viver a realidade dessa palavra. Aleluias! Abraão, querido, quando Abraão recebeu a palavra, Abrão recebeu a palavra dizendo que ele seria pai de multidões, Deus decide mudar o nome de Abraão para Abraão. Tem um H ainda lá que aqui a gente não usa. Muda o nome dele passa. Um homem que não tem filhos, já está velho, não tem esperança nenhuma para ter uma descendência. Deus diz para ele: olha, eu vou mudar seu nome vai ser pai de multidões. Deus, já pensou, Abraão? Na comunidade de Israel, isso é muito sério, a questão do nome. E aí Abraão chega e começa a se apresentar: oi, prazer, pai de multidões. Velho. A palavra diz em Romanos que o próprio Abraão atentava para o corpo dele, que já não valia mais nada. Ele se apresentava com a palavra que Deus disse a respeito dele: eu sou o pai de multidões. Prazer, eu sou o pai de multidões. Prazer. Querido, deixa eu te falar uma coisa, nós somos chamados a concordar com Deus. Lá no livro de Efésios, no capítulo, deixa eu ver se eu lembro, capítulo 5, eu anotei aqui, versículo 1, diz para nós sermos imitadores de Deus. Se Deus disse para Abraão chamar as coisas que não são como se já fossem, Ele está te chamando e me chamando nessa noite a concordar com Ele. Eu chamo as coisas que não são como se já fossem. Olha, eu ainda não sou próspero na medida que a palavra diz, mas eu sou a prosperidade. Eu sou curada, eu sou filho de Deus, eu sou aquilo que o Senhor disse que eu sou, porque eu trago à existência as coisas que não são como se já fossem. Aleluias. Porque nós não andamos por fé, porque nós andamos por fé e não por vista. Nós não vivemos por aquilo que nós estamos vendo no natural. Nós vivemos por aquilo que nós estamos vendo do lado de cá do portal. E do lado de cá do portal é tudo isso daqui, É tudo isso daqui. Moisés, quando recebeu a palavra e disse para que Deus disse: vai lá que eu vou libertar o povo. Querido, você acha que ele foi lá e pronto, virou para o faraó e falou para o faraó: Deus me mandou aqui, tá? Eu vou libertar esses 3 milhões de pessoas, estou levando junto comigo. Nós vamos ali no deserto adorar, tudo certo? Não. Foram necessárias 10 pragas até que faraó amolecesse o coração. E mesmo assim,
Quando o faraó decide libertar o povo, na hora que Moisés vai, o mar está diante dele. Deixa eu te dizer uma coisa, não estou nem aí para o que as circunstâncias vão dizer. Não se importe com o que as circunstâncias estão falando para você. Está piorando, querido, não se preocupe. A palavra vai se cumprir. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser, e vos será concedido. Basta permanecer. O que eu vou fazer então, Gil? Volta lá comigo em Abacuque capítulo 2. E nós vamos finalizar. Pode subir o povo do louvor. Aleluias. Lembrei agora de José. José teve sonhos. E nos sonhos até os irmãos e o pai entenderam. Mas você está falando que vai governar sobre a gente? Querido, só que a distância da palavra e do sonho que José teve até o cumprimento da promessa teve um processo. Nós não vamos desistir no meio do processo. Ainda que possa se levantar um inferno contra nós, nós não vamos desistir no meio do processo. Nós vamos permanecer. Existe uma promessa para se cumprir. E o que eu vou fazer com essa promessa? Abacuque capítulo 2, versículo 2. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará, ainda que demore. Espere. Querido, se for necessário, pegue as palavras que você recebeu, que foram confirmação do Senhor na sua vida, escreve essa palavra e ande todos os dias diante dela e fale: Pai, essa palavra é a verdade da minha vida, vai se cumprir desse jeito, eu vou permanecer, eu não arredo o pé, eu atravesso esse portal para o céu e busco essa realidade para a minha vida, todos os dias, até que você veja ela se cumprindo. Fique de pé. Nós vivemos pela fé. Nós não estamos só passando uma palavra, nós escolhemos viver pela fé. Esse é o convite de Deus para nós nessa noite. Permaneça. Esse é o estilo de vida que eu tenho para você. Você vai ver, vai acontecer, ainda que a alma grite, ainda que o corpo doa, o próprio apóstolo Paulo, olha, ainda que o meu corpo se desgaste, o interior está se renovando, ele está se renovando todos os dias. Não, querido, não é mentira, a palavra é verdade. Essa palavra que você recebeu e que você duvidou tantas vezes, ela é a verdade de Deus para a sua vida. Ela vai se cumprir. Permaneça. Se for necessário você chamar alguém, ora comigo, porque hoje está um pouco mais apertado. Ora comigo, querido. Deixa eu te dizer uma coisa: tem 7.000 que não se dobraram a Baal. Mandado pessoas para orar a seu favor. Vai se cumprir. A palavra vai se cumprir. Fomos salvos pela graça mediante a fé. Não foi dom nosso, não foi merecimento nosso, não foi por qualquer coisa que nós pudéssemos fazer, foi por causa dele, é por causa de Jesus. Ele fez todo o trabalho, é por isso que do lado de lá do portal está tudo feito, está tudo certo, porque Jesus conquistou tudo isso na cruz do Calvário por nós. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É porque Ele conquistou, não é por merecimento, mas nós andamos alinhados com a palavra. Se a palavra diz para a gente concordar com ela, nós vamos concordar.
concordar. Se diz para permanecer, nós vamos permanecer.